Estamos aqui de volta para mais uma aula. Hoje com o tema Lubrificantes parte 1. Este conteúdo faz parte do curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas. Esse curso é em parceria com a empresa Máquinas e Solos Agropecuária, soluções em equipamentos e motores e projetos agrícolas. O que nós temos que ter em mente e temos que nos perguntar: o que realmente vem a ser o lubrificante? E a resposta para essa indagação, temos essa resposta teórica e podemos constatá-la na prática. São substâncias utilizadas para reduzir o atrito, bem como o desgaste. O que vem a ser o atrito? O atrito é o contato dos componentes inerentes ao motor ou caixa de transmissão. O contato entre essas peças gera atrito, gerando atrito, gera um desgaste. O lubrificante entra nesse local justamente para isso, para acontecer a redução, a diminuição desse atrito e, consequentemente, desse desgaste. Continuando, bem como auxiliar no controle da temperatura. Ótimo. Alguns motores, principalmente motores a diesel, você vai encontrar na parte posterior dele, bem próximo ali à saída do cárter, pequenos jatos, que são jets, conhecidos como jets. Esses jatos são apontados diretamente para o fundo do pistão, certo? Então, imediatamente o motor funcionou, a bomba de óleo girou, o óleo passou por um filtro, ele vai diretamente para esses jatos e encharca o fundo do pistão, certo? Fazendo com que a temperatura que está ali no pistão diminua. Nós vimos em outras aulas que a temperatura da câmara que acontece ali em cima chega a 600 graus, né? E uma coisa muito interessante de se saber é que a maioria dos pistões são feitos de alumínio. O alumínio derrete com 400 graus, 380 a 400 graus. Então, como é que ele não derrete? Justamente por conta disso. Porque o óleo lubrificante que está ali, envolto naquela peça, refrigera ele, diminui a temperatura daquele local, certo? Claro que nós temos a água, o líquido arrefecedor circulando dentro do bloco, para que haja uma continuidade dessa temperatura, uma estabilização. Porém, imediatamente quem extrai essa temperatura alta é o óleo lubrificante. Continuando, e ainda age na vedação dos componentes das máquinas e motores. Parou. Alguns tipos de juntas você não usa cola. Alguns tipos de junta você só coloca ela seca. E alguns outros tipos de junta você passa graxa, ou até mesmo deixa essa junta imersa naquele mesmo óleo que é colocado dentro do componente. Para que isso? Para que haja uma vedação de qualquer sistema que tenha ali, certo? Então, o próprio lubrificante age como uma função, tem sua função a vedação. O que mais? Ainda age como um agente de transmissão de força e movimento. Sim. Num passado não muito distante, a maior parte das grades que a gente usava dentro de um sistema de preparo de solo eram grades mecânicas, né? Então você tinha uma corda onde você fazia o acionamento daquele sistema para abrir ou fechar aquela grade. Hoje não, com um simples toque numa alavanca, alguns até botão, você consegue transmitir a força do sistema hidráulico para um pistão, fazendo com que aquele implemento levante, baixe, aumente, diminua, certo? Tudo isso utilizando a força dos lubrificantes. Porém, um questionamento simples: para que aconteça o bom funcionamento de todo o sistema hidráulico, todo esse óleo tem que ser feita a sua manutenção de acordo com a carga horária expedida pelo fabricante. Já falamos do conceito do que é um lubrificante, agora vamos falar os tipos. Quais são os tipos de lubrificante que existem? Lubrificante sólido, pastoso, líquido e gasoso. Exemplos:
lubrificante sólido, grafite. Na agricultura, onde é que a gente usa muito o grafite? Quando a gente vai fazer um plantio, a gente pega as sementes e mistura com grafite. Por quê? Porque é um lubrificante seco. Ele vai passar em toda a estrutura que tem da plantadeira, lubrificando a estrutura dela e ao mesmo tempo fazendo com que as sementes não grudem uma na outra, certo? Evitando o entupimento. Lubrificante pastoso é o lubrificante que nós mais vamos utilizar no meio agrícola. É a nossa boa e velha amiga graxa. Mais para frente falaremos sobre os tipos de graxa que existem e suas consistências. Um exemplo nosso aqui é a Marfac MP2. Lubrificante líquido, nosso bom e velho amigo óleo. Um exemplo que nós temos aqui é o óleo SAI 40. Mais para frente nós saberemos o que significa esse tal desse SAI. Um outro tipo de lubrificante, lubrificante gasoso, no caso o spray. Data venha. O lubrificante em spray, ele nada mais é do que um lubrificante líquido sob alta pressão. Então quando ele sai, ele parece um borrifar, certo? Mas ele também não deixa de ser um lubrificante líquido. Agora, para entendermos realmente o que é um lubrificante, nós temos que saber suas classificações. E como nós temos que saber da classificação? Basicamente, sabendo as funções que tem ali dentro daquele óleo, certo? Então nós temos que saber essas duas coisinhas, o SAI e o API. Todo e qualquer vasilhame de óleo que você for comprar vai ter lá escrito, ou a frente ou a parte posterior dele vai ter que estar escrito isso, o SAI ou o API. O SAI, o que é que ele nos diz? Ele nos diz basicamente a viscosidade desse óleo. Se o óleo é grosso ou se ele é fino. Se ele trabalha em temperaturas altas ou temperaturas baixas, ou nas duas, certo? E o API, ele nos diz uma coisa mais interessante ainda. Ele nos diz aonde eu posso colocar esse óleo. E além disso, ele nos diz a qualidade. É aqui onde eu consigo comparar um óleo com outro, através da qualidade. Quanto mais aditivo tiver naquele óleo, melhor ele será e mais caro também. Quanto menos aditivo, não terá tanto proveito para alguns motores e mais barato será. Então isso é uma classificação para lubrificantes líquidos. Podemos ver claramente aqui, né, os motores de ciclo Otto e motor de ciclo diesel. Como já bem destacado em outras aulas, o motor do ciclo Otto, combustível, gasolina, etanol e GNV. E o ciclo diesel, todos aqueles diesel que a gente já sabe, né? S10, comum e assim por diante. Certo? Então, uma das classificações quanto à viscosidade do óleo, nós podemos fazer em duas formas. Isso para motores. Certo? O óleo pode ser classificado como monoviscoso, ou seja, só uma viscosidade. Exemplo, um óleo 30, outro exemplo, um óleo 40. Já os óleos multiviscosos não. Ele tem mais de uma viscosidade, ele varia. Então, que óleo seria um exemplo? O mais comum, 15 da 40. Toda vez que você encontrar um óleo que tenha um W, esse W significa o inter inverno, frio. Então essa primeira numeração é a parte fria e a segunda numeração a parte quente. Observando na tabela a gente consegue saber quais são as temperaturas de trabalho desse óleo, certo? Nesta tabela aqui nós podemos comparar a classificação do SAI com a temperatura que ele consegue atingir, certo? Então vocês podem congelar o frame aí e observar todos os exemplos de SAI que nós temos e as temperaturas que eles atingem. Não é diferente para a transmissão. Também tem um óleo monoviscoso e o óleo multiviscoso. Exemplos. Quando alguém lhe perguntar qual é um óleo que eu posso botar numa caixa de marcha, você tem que perguntar primeiro que tipo de caixa de marcha é essa. É uma caixa de marcha simples? É uma caixa de marcha moderna? É uma caixa de marcha manual, automática? Tudo isso você tem que perguntar. Por quê? Cada caixa tem um tipo de óleo específico.
Caixas mais simples, mais mecânicas, mais antigas, pode-se colocar esse óleo aqui, ó, monoviscoso, óleo 90, óleo 140 ou óleo 250, dependendo do grau de grossura que você queira colocar nesse sistema, certo? Já o sistema que nós utilizamos em máquinas mais modernas, que o óleo que está na transmissão é o mesmo óleo que vai para o sistema hidráulico, nós temos que usar esse óleo aqui, o 10W30. Por que o 10W30? Porque ele tanto consegue lubrificar a transmissão, quanto ele consegue ir para o sistema hidráulico e trabalhar corretamente, certo? Então, não confundir óleo 10W30 com óleo hidráulico, certo? Ele é um óleo de transmissão hidráulica, certo? Ele não é um óleo só para hidráulico, ele é uma transmissão hidráulica, certo? Não é exclusivo só para isso. E novamente podemos ver a tabela de viscosidade agora voltada para a transmissão. Falamos agora do SAI. Explicamos que o SAI diz a grossura do óleo, a viscosidade do óleo, a temperatura do óleo. O API nos diz a qualidade. Então, através do API, eu consigo verificar aonde eu posso colocar esse óleo, certo? Em motores, nós já sabemos que nós temos dois ciclos, o ciclo Otto e o ciclo diesel. O ciclo Otto, para que haja queima e a explosão do combustível que está ali, você necessita de uma fagulha, uma faísca. Faísca em inglês, spark. Spark começa com S. Então, toda vida que você vê um vasilhame que tiver escrito API S, esse óleo é para se colocar em motores do ciclo Otto. Depois do S, você vai ter uma segunda letrinha, que ela varia de A a Z. Quanto mais perto do A, menos aditivo e mais antigo esse óleo. Quanto mais perto do Z, mais aditivo e mais moderno ele é, certo? E motores a diesel? O próprio nome dele já diz, o ciclo diesel, para que haja a explosão, ele necessita de uma compressão muito alta, uma alta compressão, tanto que a temperatura chega a 600 graus. Compressão começa com a letra C. Então, toda vida que você encontrar um vasilhame de óleo que tem escrito API, começou com a letra C, óleo para botar em motores a diesel. A segunda letrinha da mesma forma varia de A a Z. Quanto mais perto do A, menos aditivo. Quanto mais perto do Z, mais aditivo. Um outro caso de API interessante é o do sistema de transmissão. No sistema de transmissão, o que impera dentro dele são engrenagens. Então, tanto é que o próprio símbolo da transmissão é engrenagem. Engrenagem Gearline, GL. Então, abrir um vasilhamezinho, está escrito API GL, é um óleo para se colocar em transmissões, certo? E você vai ter uma variação de 1 até 5 no grau de utilização dele. Como podemos ver aqui adiante, vejam o tanto de tipo de óleo que existe para motores a diesel. Como é que eu sei que ele é um óleo para motor a diesel? Se você observar bem aqui, ó, começou com a letra C. Então, motor diesel. Letra A, B, são obsoletos, não existem mais. E um exemplo que não dá é esse aqui, ó, API CI4. Vamos ler junto? Lubrificantes para motores diesel usando recirculação dos gases de escape refrigerado. Que é isso aqui? Motores que usam Arla. Simples. Então ele faz uma recirculação dos gases, né? Então esse óleo aqui é específico para esse tipo de motores, que faz a recirculação dos gases do escape, né? Após o Arla ser borrifado, para poder purificar aquela fuligem que saía para o meio ambiente. Então esse óleo é o indicado, certo? Então, observando simplesmente a nomenclatura do API, você consegue identificar qual é o tipo de óleo utilizado para o seu motor. Vejam nesse exemplo aí, basicamente, só propaganda. Tudo que nós precisamos saber é isso aqui, ó, o SAI e o API. Né? O SAI desse óleo aqui é um 15W40. 15W e 40. É um óleo multiviscoso. O API dele varia muito. E vejam que ele vai do motor mais comum que nós temos, que é um CF, mais simples, até mesmo o motor CI4. Né? Por que esse rímulo aqui é tão caro?
Por que ele tem um preço elevado? Por causa disso aqui, ó. Vejam o tanto de motorização que ele é recomendado. Aquela classificação que nós acabamos de falar sobre a transmissão, GL1, 2, 3, 4 e 5. Cada tipo de engrenagem, cada tipo de sistema que tem na transmissão necessita de um tipo de lubrificação diferente. Então tá aí a classificação do API para a transmissão. Novamente, um conteúdo que tem só propaganda, se você observar, mas o que nos interessa é o SAI. Só em falar assim, é um óleo SAI 10W30 e o API é GL, eu já sei que é um óleo para botar em transmissão, mas é um óleo diferente. Ele é um óleo que também serve para o hidráulico, né? Então ele é um óleo de transmissão que também funciona no sistema hidráulico. Então, com isso, meus amigos, nós encerramos a parte de lubrificantes líquidos. Agora faremos a parte de lubrificantes pastosos. Um grande exemplo que nós temos de lubrificantes pastosos é a nossa amiga graxa, certo? Para sabermos os tipos de graxa que existem, nós temos que saber duas coisas. Primeiro, a consistência dela. Então, quando eu pegar nela, eu vou sentir se a graxa é mole ou se a graxa é dura, certo? E a matéria-prima, ou seja, de que é que ela é feita. Na sua consistência, ela pode variar dessas numerações, 000 até o número 6. A 000 ela é bem fina, você passa o dedo aqui, ela quer escorrer no seu dedo. A número 6 ela é bem rígida, bem dura, bem grudenta. Então a numeração da nossa, para usar em agricultura e implementos, é o número 2. Por quê? Ela é uma graxa mole, ela consegue entrar nos orifícios e ficar. Se você tentar usar uma graxa mais fina ou uma graxa mais grossa, você terá dificuldades em deixar ou colocar ela em alguns locais. E de que ela pode ser feita? De diversos tipos de base de sabão. Qual? Cálcio, sódio e lítio. 3 exemplos que nós podemos dar aqui. O cálcio e o sódio têm problemas. Quais? Um não resiste à temperatura e o outro não resiste à umidade, à chuva. Já o sabão de lítio não. Ele é totalmente insolúvel. Então, se chover, não tem problema. E ele é resistente às temperaturas, chegando a resistir até 150 graus. Então, se tiver uma alta temperatura, o implemento estiver no meio-dia, não vai derreter aquela graxa. Aqui, podemos observar um teste que é feito em laboratório para saber qual é a resistência dessa graxa, né? Então, eles pegam um recipiente, um tambor com uma medida conhecida, com uma esfera também de peso conhecido e soltam ela. De acordo com o quanto ela conseguir entrar no balde até o final, você vai saber se a graxa é mole ou se é dura. Se a esfera for até o final do balde, é uma graxa fina, uma graxa mole. Se ele não conseguir, quanto menos ele conseguir, mais dura é essa graxa. Vejam agora mais um exemplo, somente propaganda. O que interessa pra gente é o que? Saber que é número 2 e feita de lítio. Um ponto interessante sobre os fluidos hidráulicos, né? Vejam o tanto de óleos hidráulicos que existe. Vejam o tanto. Porém, o mais comum que você vai encontrar é esse, é o 68, certo? O óleo 68. O óleo 68 é basicamente o que mais nós utilizamos no sistema hidráulico. Mas que fique bem claro, somente para sistemas hidráulicos. Apareceu 68, não tem o que falar, é óleo hidráulico. Com isso, companheiros, encerramos mais uma aula sobre o sistema de lubrificação. A parte 2 continuará em outra aula. Até uma próxima e fiquem com Deus.